pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. E aí, já está se preparando para o Enem? Ainda não? Tá na hora de começar! Bom, essa é mais uma videoaula da série Maratona Enem. Em cada videoaula da série, vocês vão ver resoluções de questões do Enem de anos anteriores, envolvendo sempre os mesmos assuntos, os mesmos conteúdos. Essa, por exemplo, nós vamos falar sobre probabilidades. Todas as questões envolvem probabilidades. E se você tem dificuldade ainda no assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula sobre probabilidades, falando sobre conceitos, fórmulas. E lembrando que probabilidade é um dos assuntos mais recorrentes no Enem, ok? Enem 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Estas são as alternativas. Essa questão é fácil, né? E por falar em questão fácil, você que está aí meio desanimadinho, matemática não é para mim, Enem é só chutar mesmo, não faça isso, estude. Por quê? Porque o sistema de correção do Enem, o TRI, ele valoriza muito quando você acerta as questões fáceis. Se você acertar só as fáceis, já vai te dar uma nota muito boa. Porque quando você acerta uma difícil e erra uma fácil, o sistema entende que você chutou. Por isso que ele valoriza tanto você acertar as fáceis. Então vale a pena estudar. Vamos lá. Bom, probabilidade de ocorrer um evento, que nós estamos chamando de A, a probabilidade de ocorrer um evento é igual ao número de elementos desse evento, que são os casos favoráveis, sobre o número de elementos do espaço amostral. O espaço amostral são todos os resultados possíveis. Se as senhas são de 1 a 100, todos os resultados possíveis são 100. Tem 100 senhas. E está perguntando a probabilidade de sair uma senha de 1 a 20. Então, 1 a 20 são os casos favoráveis. A probabilidade de ocorrer esse evento, uma senha de 1 a 20, é igual ao número de elementos dos casos favoráveis, né, do evento, que é 20, sobre todos os resultados possíveis, que a gente chama de espaço amostral. Todos os resultados possíveis, 100, porque as senhas são de 1 a 100. 20 sobre 100, 20%. 20 sobre 100, 20%. Ou 20 dividido por 100, 0,2. São todas as formas de representar probabilidade. Mas nem precisava fazer este e esse, porque nas alternativas nós já temos 20 sobre 100, que é a alternativa C. Simples assim. Enem 2015. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Modo 1. Sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Modo 2. Sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. Modo 3. Sortear primeiro 3 equipes e então sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados, né? Probabilidade 1, probabilidade do modo 2, probabilidade do modo 3. Sejam as probabilidades do atleta que utilizou a substância proibida, seja um dos escolhidos para o exame, no caso do sorteio ser feito pelo modo 1, 2 ou 3. Comparando-se essas probabilidades, obtém-se
Aí estão as alternativas. Agora vamos calcular cada uma das probabilidades em cada um dos modos para a gente poder fazer a comparação e saber qual a alternativa correta. Então, foi dado 3 modos de calcular as probabilidades. E pelo que a gente observa nas alternativas, a gente tem que saber o resultado das 3 para poder comparar, ok? Então vamos lá. O primeiro modo pede para sortear 3 atletas entre todos os participantes. Todos os participantes. Tem 20 equipes. Cada equipe tem 10 atletas. Então 20 vezes 10, 200 atletas. São todos os participantes. Nosso espaço amostral, então, é 200. Se é para sortear 3 atletas no modo 1, então a probabilidade de 1 vai ser 3 casos favoráveis sobre o espaço amostral 200, que são 200 atletas. Então a probabilidade 1, simples, sortear 3 dos 200 atletas, 3 sobre 200. Modo 2. No modo 2, sortear primeiro uma das equipes e destas sortear 3 atletas. Então, modo 2, probabilidade 2. Sortear uma das equipes. Casos favoráveis, 1. Total de equipes, 20. Então, a probabilidade de sortear uma das equipes, 1 sobre 20. Mas, depois de calcular uma das equipes, é para sortear 3 atletas de cada equipe. Então, aí está falando E. Sortear uma das equipes e sortear 3 atletas de cada equipe. Esse E é multiplicação ou adição. E multiplicação. É muito importante isso, tá? Então, sortear uma das equipes, uma de 20 equipes. E multiplicação, 3 atletas de cada equipe. Casos favoráveis, 3 atletas de cada equipe. Cada equipe tem quantos atletas? 10. Então, a probabilidade 2 vai ficar 1 vezes 3, 3. 20 vezes 10, 200. Multiplicação de fração é só isso. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, probabilidade 2, 3 sobre 200. Por enquanto, deu igual. Vamos ver a terceira probabilidade no modo 3, que é sortear primeiro 3 equipes e então um atleta de cada uma dessas equipes. Bom, primeiro, sortear 3 equipes. Casos favoráveis, 3. Total de equipes, 20. Sortear 3 equipes, probabilidade 3 sobre 20. E, multiplicação, sortear um atleta de cada uma dessas equipes. Então, um atleta, quantos atletas tem cada equipe? 10. 1 de 10. Multiplicando, 3 vezes 1, 3. 20 vezes 10, 200. Olha aí, o que a gente observou? Que a probabilidade 1 é igual à probabilidade 2, que é igual à probabilidade 3. Ou seja, a alternativa é Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Olha aí, essa questão, além da gente usar nossos conhecimentos sobre probabilidades, nós também vamos recordar, utilizar os nossos conhecimentos sobre operações com conjuntos, tá? Então vamos lá. Na escola tem 1.200 alunos, esse é o total. Na pesquisa constatou-se que falam inglês 600, falam espanhol 500,
não falam inglês nem espanhol, 300. A gente vai usar o diagrama de Venn para a gente visualizar tudo isso melhor, tá? No diagrama de Venn, esse conjunto maior aqui, representado por esse retângulo, é o total de alunos da escola, que tem 1.200 alunos. Aqui nesse círculo, a gente tem o conjunto dos alunos que falam inglês, 600. E aqui o conjunto dos alunos que falam espanhol, 500 alunos. Aqui no meio vai ficar o quê? O número de alunos que falam inglês e espanhol, que a gente ainda não sabe. No caso aqui é a intersecção, né? Que falam os dois ao mesmo tempo. E 300 está fora desses dois conjuntos, porque 300 não fala inglês e nem espanhol, mas está dentro do conjunto dos alunos da escola, dentro dos 1.200. Bom, se eu pegar o total de alunos da escola, que é 1.200, e subtrair os 300 que não falam inglês e nem espanhol, 1.200 menos 300 vai dar 900. E esses 900 representam o quê? Se eu diminuir os que não falam inglês nem espanhol, o que sobrou é a quantidade de alunos que falam inglês ou espanhol, que é o quê? A união dos dois conjuntos. Se eu chamei aqui de conjunto I e de conjunto E, então conjunto I, união com conjunto E. Esse aqui é o número de elementos da união dos dois conjuntos. Então, 900 alunos falam inglês ou espanhol. Lembra-se que lá na resolução de problemas envolvendo conjuntos, a gente viu essa formulazinha aqui, que é bem óbvia, né? O número de elementos da união de dois conjuntos A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção, porque essa intersecção está repetida nos dois. Então, quando a gente soma isso aqui duas vezes. Por isso, na fórmula vem menos a intersecção. Tá bom, vamos lá. O que a gente vai encontrar agora é quantos alunos estudam inglês e espanhol, que está aqui nessa intersecção. O número de alunos da união, a gente já descobriu aqui, ó, são 900, que é igual o número de alunos de um conjunto, que é o que fala inglês, 600. Mais o número de alunos do outro conjunto, os que falam espanhol, 500. Menos a intersecção, os que falam 2, que eu ainda não sei. Por enquanto eu vou colocar um X aqui, não sei da intersecção. Para mim resolver essa equaçãozinha aqui, o X, que é negativo, vai passar lá para frente, antes da igualdade, ele é menos X, passa para cá positivo, igual 600 mais 500, 1.100. E o 900, que está antes da igualdade, positivo, vai passar para cá, negativo. Depois da igualdade, trocou de sinal. Então, x é igual a 1.100 menos 900, 200. Já descobrimos que 200 alunos falam inglês e espanhol, falam as duas línguas. Então, aqui, 200. Agora, vamos focar na pergunta. A pergunta é o seguinte: escolhendo um aluno ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que ele fale espanhol? Então, a gente precisa saber quantos alunos que não falam inglês. Esse vai ser o nosso espaço amostral, todos os resultados possíveis, não fala inglês. Tem 300 que não falam inglês nem espanhol. Então, o número de elementos do espaço amostral é igual a 300, não fala inglês nem espanhol, ou seja, não fala inglês, mas se eu pegar os elementos aqui do conjunto dos que falam espanhol, que é 500, menos 200 que falam inglês e espanhol, sobra 300. Quer dizer que esses 300 falam apenas espanhol. 500 falam espanhol. Menos 200 que fala inglês e espanhol, sobra 300 que fala só espanhol. Então, 300 nem inglês e nem espanhol, mais 300 que falam apenas espanhol, vai dar 600 que não falam inglês. E aí, a probabilidade
eu vou escolher entre os 600 que não falam inglês, um aluno que fale espanhol. Quantos alunos que falam apenas espanhol? 300. Tem que ser os que falam apenas espanhol, porque a gente está calculando a probabilidade de encontrar um aluno que não fale inglês, mas fale espanhol. Então, ele tem que falar só espanhol. 300 sobre 600. Posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 3 sobre 6. Vou simplificar. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, a probabilidade é 1 sobre 2, que é a alternativa A. Enem, segunda aplicação de 2017. Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social e a ideia era de que esse perfil fosse sorteado para um dos seguidores, quando esses fossem em número de 1 milhão. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que apenas 80% deles são realmente fãs do programa. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste com perguntas objetivas referentes ao programa. E só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que, num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% dos fãs e de 15% dos que não são fãs. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã do programa é igual a... Aí estão as alternativas e vamos lá. Então vamos aos dados do problema. Constataram que 80% apenas eram fãs do programa. Então, fãs, 80%. 100% menos 80%, 20%. Quer dizer que 80% são fãs e não fãs, 20%. Para ganhar o direito de participar do sorteio, de entrar no sorteio, eles vão ter que fazer um teste. Se for aprovado no teste, entra no sorteio. Se não for aprovado no teste, não entra no sorteio. Tá, nada mais justo, né? Porque a taxa de aprovação dos fãs que conhecem o programa, vão saber responder as perguntas, é de 90%. 90% dos fãs conseguem ser aprovados no teste. E a taxa de aprovação para não fãs é de apenas 15%, porque eles erram a maioria das perguntas sobre o programa, porque não são fãs. Bom, o que a questão pediu? A questão pediu qual a razão entre a probabilidade de ser sorteado fã e a probabilidade de ser sorteado um não fã. Então, a gente vai ter que calcular as duas probabilidades. A gente vai calcular a probabilidade de ser sorteado um fã, vou colocar assim, e a probabilidade de ser sorteado um não fã, para depois a gente encontrar a razão entre elas. Então, vamos lá. Probabilidade de ser sorteado um fã. Fãs são 80%. 80% é 80 sobre 100. Então, além de ser fã, tem também que ser aprovado no teste. E a probabilidade de ser aprovado no teste para os fãs é de 90%. Então, probabilidade de ser fã, 80%. E passar no teste. E multiplicação, lembra? E multiplicação. 80% de ser fã e 90% é a chance de fãs ser aprovados. Aqui eu posso simplificar por 10. Vou cortar esse zero aqui, simplificando por 10. E corto esse zero aqui, simplificando por 10. 8 vezes 9, 72. 10 vezes 10, 100. Quer dizer que a probabilidade de um fã ser sorteado é de 72%. Agora vamos calcular a probabilidade de um não fã ser sorteado.
Bom, não FAM, 20%. 20% é a probabilidade de não ser FAM. Além de não ser FAM, ele tem que ser aprovado no teste. A probabilidade dele ser aprovado no teste é de 15%, a taxa de aprovação. Então, como é E vezes 15%, 15 sobre 100. Vou simplificar por 10, corto um zero aqui. 2 vezes 15, 30. 10 vezes 100, 1000, né? 1, 2, 3 zeros. Aqui eu vou simplificar por 10 de novo. Corto um zero aqui, ficou 3 sobre 100, que é 3%. Essa é a probabilidade de ser sorteado um não FAM. Pediu a razão entre essas probabilidades. A probabilidade de ser sorteado um FAM sobre a probabilidade de ser sorteado um não FAM. Essa foi a razão que pediu. Então, probabilidade de ser sorteado um FAM, 72%. Probabilidade de ser sorteado um não FAM, 3%. 72 dividido por 3, 24. Então, 24 é a razão entre essas probabilidades, que é a alternativa D. Essa questão é do Enem de 2017. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Aqui estão as alternativas. Então, vamos lá à resolução. Então, esse morador, ele tem uma probabilidade de se atrasar para o trabalho num dia com chuva de 50%. Num dia sem chuva, a probabilidade dele se atrasar é de 25%. Em um determinado dia, a estimativa de chuva foi de 30%. E está pedindo qual a probabilidade dele se atrasar no dia que teve essa estimativa. Então, nós temos duas situações. Se chover, que é 30% de chance, a probabilidade de atraso, 50%. Se não chover, que vai ser 70% de chance, né? Porque se as chances de chover é de 30%, de não chover, 100 menos 30, 70%. Então, chances de chuva num determinado dia foi de 30% de chuva. Então, se nesse dia tem 30% de chance de chover, de não chover, 70%. E aí, a probabilidade dele se atrasar nesse dia. Caso chova, a probabilidade vai ser de chuva, 30% de chance. E se chover, a probabilidade de atraso é 50%. E se chover, né? E multiplicação. 30% de chance de chuva e se chover, 50% de chance de atraso. Então, nesse caso, vou simplificar por 10, cortando zero. Simplifico por 10, cortando zero. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 10, 100. 15 sobre 100, 15%. Só que eu não vou colocar 15%, por quê? Porque você já dá uma olhadinha nas alternativas. Lá nas alternativas, não tem símbolo de porcentagem, tem números decimais. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir. 15 dividido por 100, 2 zeros, anda duas casas, põe a vírgula. 0,15. Então, essa é a probabilidade de ele se atrasar se chover. Mas e se não chover? Com chuva ou
sem chuva. Vamos calcular a probabilidade sem chuva. A probabilidade de não chover, 70%. 30% probabilidade que chova, que não chova, 70%. E se não chover, a probabilidade dele se atrasar, se não chover, a probabilidade dele se atrasar é de 25%. Vou simplificar por 10, cortando um zero aqui. 7 vezes 25 vai dar 175 sobre 10 vezes 100, 1000. E aí, vou dividir, porque nas alternativas está número decimal. 175 dividido por 1000. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 casas, põe a vírgula. Vai ficar 0,175. Essa é a probabilidade de atraso se não chover. Tá, mas lá não especificou se chover ou não chover. Perguntou a probabilidade de atraso no dia que teve essa estimativa de chuva. Então, é essa probabilidade ou essa. Ou é soma. Lembra? A gente falou que quando é e, é multiplicação. Quando é ou, é soma. Então, eu vou pegar a probabilidade com chuva, 0,15, mais a probabilidade sem chuva, 0,75. Somando as duas, vamos fazer a continha aqui? 0,175 mais 0,15. Para somar ou para subtrair números decimais, vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui eu completo com 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. 3 aqui, desce a vírgula, 0. Então, somando as duas probabilidades, 0,325, que é a alternativa C. Enem 2018. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil. E escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade do primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Aí estão as alternativas. O que a questão nos diz? O gerente colocou 20 cartões com perguntas na urna e depois verificou que 25% eram questões de nível fácil. E ele quer ajudar, ele quer que as pessoas encontrem mais perguntas fáceis na urna. Então, ele quer aumentar a probabilidade de encontrar pergunta fácil para 75%. Bom, se 25% de 20 eram as questões fáceis, vamos ver quantas questões fáceis tinha na urna? 25%, 25 sobre 100 de vezes 20. Vou cortar um zero aqui, simplificando por 10. 25 vezes 2, 50. Dividido por 10, 5. Quer dizer que tinham 5 perguntas de nível fácil na urna. Ele quer colocar mais questões fáceis na urna para aumentar essa probabilidade de 25% para 75%.
E aí, quantas questões fáceis ele vai ter que acrescentar na urna para essa probabilidade aumentar para 75%? Bom, como nós não sabemos, vamos fazer o seguinte, vamos representar a quantidade de questões fáceis que ele tem que acrescentar na urna por x. Se a probabilidade 25% eram de 5 questões fáceis entre as 20 questões, as 20 perguntas, 5 perguntas fáceis entre as 20 questões que tinha na urna, isso aqui corresponde a 25%, e ele quer aumentar essa probabilidade para 75%, então ele vai ter que aumentar perguntas fáceis aí. Ele vai aumentar aqui as 5 questões fáceis, ele vai colocar mais x questões fáceis, que a gente ainda não sabe. E a quantidade de perguntas dentro da urna vai aumentar, 20 mais x questões fáceis que foi acrescentada na urna. E aí, essa probabilidade aí vai ser igual a 75%. Depois que acrescentar x perguntas fáceis, vai aumentar a probabilidade para 75%. Então, 5 mais x sobre 20 mais x é igual. 75% é o mesmo que 75 sobre 100, que eu vou simplificar. Poderia simplificar por 5, depois por 5 de novo. Vou simplificar direto por 25. 75 por 25, 3. 100 por 25, 4. Então, 75% é o mesmo que 3 sobre 4. 3 sobre 4 é a probabilidade de 75%. Vou resolver isso aqui para descobrir o valor do x, que é a quantidade de perguntas fáceis que ele vai acrescentar na urna. Então, 5 mais x vezes 4, 5 mais x vezes 4 é igual 20 mais x vezes 3. 20 mais x vezes 3. Multipliquei cruzado aqui. Agora, para tirar o parênteses, o 4 vai multiplicar o 5 e o x. O 3 vai multiplicar o 20 e o x. 5 vezes 4, 20, mais x vezes 4, 4x, que é igual 20 vezes 3, 60, mais x vezes 3, 3x. 4x, o 3x passa para o outro lado, trocando de sinal, menos 3x, igual a 60, e o 20 passa para cá, menos 20. 4x menos 3x, x. 60 menos 20, 40. Então, x igual a 40, ele vai ter que acrescentar 40 questões fáceis na urna para que a probabilidade aumente para 75%. Simples assim. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Também deixe sugestões de conteúdos que vocês queiram ver nas próximas videoaulas. Não só da Maratona Enem, mas até se você tem aí um irmãozinho mais novo passando dificuldades com a matemática, coloca aqui o conteúdo que ele está precisando para a gente providenciar as videoaulas. E não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas, compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima videoaula!